no Jojo fica bizarro até demais. Vidiamos do Gap. É no Jojo 2. No Jojo 2 já tá maluco já. Como vocês sabem, JoJo's Bizarre Adventure é uma obra que consegue ser muita coisa ao mesmo tempo e causar várias sensações diferentes. Jojo é dramático, engraçado, triste, estiloso, O primeiro é novela, pô. é satisfatório e às vezes anticlimático. É o O primeiro é novela pra cacete. Amo Jojo 1. Tu é doido? Bom demais, parte 1. pacote completo em forma de mídia. Os fãs realmente sentem fortemente as sensações que essa obra quer passar. Eu não tô exagerando, a galera se envolve pra valer com os personagens. Mas bom. Não, isso aqui é fique. Quem é que chora na morte do Shigeshi? E a coisa mais importante é uma história cheia de esquisitice. Porra, tá no nome, bizarro. Só que Abusou isso, é né? muita coisa ao mesmo tempo. Você pode falar que uma coisa é bizarra de um jeito bom, tipo algo que quebra as normas esperadas, algo extravagante, fora do comum. Em certo ponto da nossa história, a palavra bizarro foi usada para se referir a alguém ou algo corajoso, elegante, Foi elogio. bonito. Bonito? Não. Chamar alguém de bizarro era chamar ele de bonito? Isso muito antes dos franceses mudarem o significado de bizarro pra algo estranho. Então saiba que se hoje em dia alguém te chama de bizarro pra falar mal de você, isso é culpa dos franceses. Engraçado que essa etimologia antiga da palavra bizarro ainda assim se encaixaria em Jojo, já que a obra tem vários personagens que se encaixam nesse perfil de corajoso, bonito e muita gente bem vestida. Lembrando, eu disse muita gente, não todo personagem. Só que é o significado moderno dessa palavra que é associado a Jojo, o que é uma coisa boa também. Essa vibe esquisita Não é que é associado, é o nome do anime, né? e esses personagens excêntricos Associado. que fazem ser único do jeito que é. Você nunca sabe o que vai encontrar no próximo episódio do anime, ou o que vai acontecer quando virar a página no mangá. Isso aqui vai ser do caralho quando adaptarem pro anime. E são justamente O pau do maluco caiu! os mais icônicos lembrados da franquia. Porém, essa franquia não é composta só de luzes coloridas e poses provocantes. Junto de toda essa extravagância, existe também o elemento mais perturbador da palavra bizarro aqui. Violência explícita, representação de abusos físicos, psicológicos e sexuais, animais sendo mortos constantemente, cenas desconfortáveis envolvendo O vazio de Jojo. personagens menores de idade, horror corporal e elementos com temática de horror no geral. Hirohiko Araki nunca escondeu suas influências da cultura pop, e que é um grande fã do gênero de terror, trazendo muito dessa fonte para Jojo. Eu acredito que não exista nenhuma parte dessa obra toda que não tenha pelo menos um momento em que aconteça essas coisas que eu citei. Olha, se a história que nós acompanhamos não fosse pela perspectiva dos Joestar, e sim a de uma pessoa comum, isso aqui poderia muito bem ser uma história de terror. Não é à toa que é exatamente isso que o Araki faz nas histórias separadas do Rohan, em que ele sempre se depara com uma situação mais bizonha. Mas é, pô, inclusive nessa parte aí tem uma rua fantasma, na qual aconteceu brutalidades e a menina tá lá até hoje. Tem um serial killer que tá matando gente. Que a outra. Então, no vídeo de Tem um assassino lá, o que fica matando a pessoa, hoje, vamos ver quando o que vira pedra no começo do anime. Jojo passa do ponto e começa a ficar bizarro até demais, de um jeito perturbador. Ah é, antes de começar, vão ter spoilers de todas as partes do anime e do mangá também. Já vi tudo, já vi, só não vi a parte 6. Mas a gente ignora a parte 6. Como a gente sabe, essa franquia é um Frankenstein em forma de mangá. Quando o Araki estava escrevendo isso pela primeira vez, ao invés de colocar uma coisa ou outra, o maluco decidiu colocar a porra toda que ele gostava na história. Tem moda, tem referência à música, tem elementos históricos, tem inspiração de outros mangás, e a inspiração Cara, ele é igualzinho ao Toriko, né, mano? É verdade. mais evidente que começou tudo foi o livro Drácula de Bram Stoker. Sim, o sim. mesmo livro que anos depois ganhou aquele filme clássico em que o Drácula tem um cabelo Nunca vi, não. Tá, é claro que o Dio era inspirado no Drácula. bem extravagante. Pai, notou alguma coisa estranha? Notei, o cabelo dele é de boiola. Existe uma clara influência na criação dos personagens dessa história, como o protagonista aristocrata heróico, a amada do protagonista que ele tem que proteger do vilão, É o mesmo nome. como o protagonista Mano, não, aí já virou loucura. O Araki plagiou o Drácula por completo, então, né? Porra, mas é o mesmo nome. aristocrata heróico,
Olha, mano, Mina, Irina. Do protagonista que ele tem que proteger do vilão, o mestre sábio que conhece tudo sobre o mundo sobrenatural e o vilão vampiro da qual toda a trama gira em torno. E Ei, mano, falar que a parte 1 é que eu menos gosto. Eu gosto pra cacete. olha que eu acho que faltou muito pouco pro Araki não colocar o nome do vilão no título do mangá, levando em consideração que o Dio foi o primeiro personagem que ele criou. Além da inspiração nos personagens, tem um aspecto único da ambientação de horror gótico de Phantom Blood que faz com que essa parte seja o mais perto que nós temos de uma parte de Jojo totalmente de terror. Essa Inglaterra sombria, as ruas escuras e vazias à noite, com exceção de mano, deixa eu tirar aqui a logo do Guaraná pra ninguém saber que eu tô tipo de bebendo. aberração. Isso não tá fazendo cria uma propaganda? atmosfera bem única pra essa parte, pelo menos nos primeiros capítulos. Infelizmente, o Araki não explorou tanto assim Londres durante toda a história. Mas o pouco que ele explorou, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Um exemplo disso Tô bebendo mijo, pra quem estiver perguntando. Ninguém não sabe. é quando o Jonathan vai até a rua Ogre. Esse é conhecido como o pior bairro de Londres, que tem a fama de ser um lugar amaldiçoado há mais de 100 anos. E não é porra. pra menos, quando o Jonathan chega lá, o ambiente todo tem uma energia corrompida. Todo mundo que vive lá é uma ameaça em potencial, desde pessoas até animais. Visto que uma das primeiras coisas que o Jonathan vê é um gato matando um filhote de cachorro. Até porra. as estruturas do lugar parecem ser amaldiçoadas, formando labirintos com diversos becos sem saída Olha os rostos e na que parede. tem formas estranhas, parecidas com rostos nas paredes. É como se todo o ambiente Mano, o primeiro quadro, olha a cara do Jonathan, mano. Ele tá 2 pontinhos e a boquinha mesmo. estivesse te observando, esperando a oportunidade pra te atacar. Até porque é exatamente isso que acontece quando os bandidos da região tentam esfaquear o Jonathan. Essa situação toda é uma versão mais dramática de quando você vai parar num bairro estranho que tu não conhece. A parte ruim é que esse ambiente hostil, né? praticamente sobrenatural, se perde um pouco quando a história segue mais pra região do interior de Londres, em que os cenários consistem em campos abertos, vilas sombrias e velhos castelos abandonados. Ainda se encaixam na atmosfera de terror, mas não tem a mesma personalidade que essa Londres corrompida. Eu sei que existe um certo debate sobre o jeito que o Araki desenha os personagens nessa época. Olha o tamanhozinho da cabecinha do Jonathan, o copo gigante. Tipo, cara, olha esse Não, naquela proporção ali, os ovos dele é maior do que a cabeça, pô, tá maluco? Olha o tamanho da cama. quadro. Mano, por que o Jonathan tá tão pequeno nessa cama? O que aconteceu? O Dio encolheu ele? Agora é o Jojo no formigueiro? Proporções doidas do Araki à parte, se tem uma coisa que eu gosto é o jeito que ele desenha a cidade. Mesmo que sejam pouquíssimas vezes, eu achei algo muito chamativo. Ele consegue transmitir bem a parada de um lugar sombrio, porém ao mesmo tempo, de certa forma, bonito. São bem únicos, ainda mais porque é muito improvável que Bonito o Araki mesmo, viu? vai desenhar de novo um cenário sombrio de uma época passada. É. O mais perto que ele chegou de Hoje em dia o Jojo é muito funny. Mesmo até a desgraça que ele mostra. Os quadros é muito mais colorido. desenhar algo assim mais uma vez, foi no arco do Blackmore, em Steel Ball Run, em que ele desenha a cidade de Kansas City numa noite chuvosa. E isso rende esses painéis fantásticos. Caralho. Como eu disse, é o mais perto. Olha. Tá porra. Não é exatamente igual, Bom dia. até porque esses painéis passam mais uma sensação de melancolia do que de terror. Então temos aqui uma atmosfera de horror única. Mas e os personagens e acontecimentos? O que tem de tão anormal neles? Eu vou ter que falar daquele cara lá. No fim das contas, não dá pra escapar do fato de que esse desgraçado carrega nas costas os momentos mais perturbadores dessa parte. É um clichê bem conhecido pra quem escreve um personagem e quer mostrar que ele é uma pessoa ruim, colocar ele pra matar algum animal inocente ou pra fazer maldade com alguma Ele botando o cachorro dentro do fogo. criança que não pode se defender. Ah, moço. Esses são atos de pura maldade que automaticamente colocam qualquer pessoa normal contra esse personagem. Na cabeça da minha mulher, o Todd não é tão miserável não, viu? Pra quem não sabe quem é Todd, é esse cabo aqui, ó. Esse. Tá segurando a arma nesse exato momento aqui. E tá fazendo isso aqui. De acordo com ele não é tão malvado não. E nesse caso, o Dio é tão desgraçado que ele faz as duas coisas. Tudo de ruim que acontece nessa história tem participação dele, tanto antes quanto depois de virar Ela culpa a família dele. vampiro, e até depois de morrer. 3 vezes, diga-se de passagem. Pensa num bicho teimoso. O cara gastou 3 fichas antes de aceitar o game over. As duas facetas do Dio rendem momentos E ainda voltou. Ah, já tá falando dele já. Ah, tá. O cara gastou 3 fichas antes de aceitar o game over. As duas facetas do Dio rendem momentos perturbadores na história. E ainda voltou! Morre dois é mais Diego Brando, que morre, não é não?
fichas antes de aceitar o game over. As duas facetas do Dio rendem momentos perturbadores na história. O Araki disse que para criar esse personagem, ele usou de inspiração diversos perfis de serial killers procurados pela FBI na época. E essa influência fica bem evidente no início da história, em que compartilhamos a sensação sufocante do Jonathan de ser obrigado a conviver com alguém que tá o tempo todo fazendo coisas horríveis. E ele não pode fazer nada, se ele conta pra alguém, ninguém vai acreditar nele, e se ele bate de frente com um cara, mais pra frente ele faz algo pior. A gente viu como isso funciona quando pela primeira vez o Jonathan revidou deitando ele na porrada, e mais tarde pra se vingar ele prendeu o cachorro do Jonathan no forno e deixou ele ser queimado vivo. Olha aí, esse é o primeiro grande momento de violência animal em Jojo, e um momento que deixa claro que esse cara é capaz Tá, porra, olha o painel, bicho. de fazer qualquer Caralho, é porque eu nunca vi nada do mangá de Jojo, né? Normalmente eu fico preso. Assim, já vi algumas coisas, mas não dessa época aqui. Normalmente a gente se prende mais ao anime. Caralho, esse painel. É absurdo. Esse terror psicológico, embora não seja dramaticamente assustador, igual a de um vampiro arrancando a cabeça de alguém, ainda assim é uma coisa muito angustiante. Conviver com um completo psicopata que tem como único objetivo acabar com a sua vida. Imagina como é dormir sabendo que esse cara tá no quarto ao lado. O terror psicológico desses primeiros capítulos é a coisa mais original dessa história toda. O que não significa que quando ele vira um vampiro, ele não tenha momentos terríveis. Na verdade, eu acredito que o Dio tem o momento mais perturbador dessa franquia inteira depois de virar um vampiro. O Dio ele é bem mais aproveitável no 1 do que no 3. Aí eu falo mesmo. Após se mudar para um castelo velho abandonado, Dio ordenou que um exército de mortos-vivos atacassem uma vila próxima e sequestrassem as mulheres. Uma dessas mulheres é uma mãe em pânico, implorando por misericórdia pelo filho neném dela. Ah, é, né? Transforma ela em vampiro e faz ela devorar o menino. Por favor, poupe a vida do meu bebê. O bicho é ruim. Eu suplico. Por favor, não façam mal à minha criança. E num tom condescendente e até debochado, Dio finge mostrar piedade, jurando não encostar no bebê. Eu já estou quase chorando. Ele não encosta no bebê. Combinado. Fique sabendo que nem eu. Esse dublador é muito pica, né? E nenhum dos meus servos jamais fará mal algum à sua criança. É Dio quem está dando a sua palavra. E eu gosto que ele é muito nerd. Eu não lembro o nome dele. Mas ele é muito nerd. Ele assiste anime e joga os caralho. Tudo isso pra logo em seguida transformar ela em um zumbi Francisco Júnior. e ficar parado observando ela devorar o próprio neném. Meu bebê, vem com a mamãe. Como prometi. Meu Deus, ele desenha. Caralho, tem o desenho no mangá. Cara, o mangá é putaria. Porque o anime é censurado, né? Bota a câmera lá no teto e a gente só escuta. Não fizemos nenhum mal a ele. Ele não foi devorado por nós e sim pela própria mãe. Uma tragédia resultante da sua própria escolha. Com o decorrer do vídeo, eu vou falar de outros personagens que também são pessoas ruins Caralho. e até mais perturbadas que o Dio. Mas não existe nenhum outro momento que uma coisa tão pesada assim acontece de forma totalmente explícita. Amém. O anime até tenta censurar esse momento, só nos Aí, ó. mostrando a sombra, só que continua tão pesado quanto. Então essas são as bases iniciais do horror de Jojo. Terror psicológico, violência Caralho. explícita e inspirações em histórias de terror clásicas. E a obra faz Sabia, um não. bom uso desses elementos. Eu não sabia isso, não. Não, no 2 eu acho que não tem tanto isso, não. No 2 é muito engraçado, mano. Acho que a parte 2 de Jojo é a mais engraçada que tem. Puta que pariu. Principalmente O que eu ria assistindo era putaria. a parte do grotesco. O visual é algo muito forte em Jojo, então quando alguma coisa violenta acontece, isso fica na nossa mente. E conforme a história foi avançando, Jojo adquiriu uma identidade própria para esse tipo de coisa. É muito bizarro. Cinema. É muito bizarro a diferença da parte 1 pra parte 2. Pô, a parte 1 é muito drama, é muito novelinha, tá ligado? Eita, acabou, como é que vai acabar? Olha, deu um gosto pro outro episódio aqui que vai quiser ele prender pra caralho. E a parte 2 é humor pra porra, meu. E passou a criar atmosferas únicas e criaturas originais. Do nada aparece a porra de um soldado nazista que atira um míssil da pica. Como as duas que eu vou citar agora, que são bizarras de maneiras parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. O Homem do Pilares. Há centenas de anos atrás, quando o mundo ainda era tomado pela mãe natureza e as primeiras tribos de humanos, existiam seres diferentes. Seres que viviam debaixo da terra por terem uma fraqueza mortal à luz do sol, apenas saindo para explorar o mundo superior à noite, e quando vistos pelos humanos primitivos, eram considerados demônios ou deuses.
De forma pacífica, esses seres viviam por eras, apenas sobrevivendo, absorvendo a vida de plantas e animais, e raramente procriavam. Porém, tudo isso mudou com o Eu não peguei essa lore não, dos homens do pilar, não. nascimento de uma nova criança. Uma criança que viria a crescer e se tornar um verdadeiro gênio prodígio entre seus iguais. A ambição desse gênio de domar sua fraqueza ao sol cresceu e eventualmente se tornou opostas aos costumes e estilo de vida pacífico do resto dos outros. Só apareceu no mangá? Seu objetivo resultaria no fim de todos os recursos Não sabia não, naturais nessa... do mundo, criando uma rixa entre esse gênio e os seus semelhantes. E o resultado dessa rixa? Um genocídio de quase todos os outros membros Ele da sua própria matou? espécie, incluindo os pais desse gênio. Ah, pega. O fim dessa busca pela dominação e o status de forma de vida perfeita terminaria centenas de anos no futuro, em um embate num vulcão em erupção entre esse gênio e um Acaba mandando ele pro espaço. homem com uma marca de nascença em formato de estrela. Até hoje seria aqueles rap do Jojo, mano. Saia voando direto pro spa. E com o meu Ramon eu irei lutar. Era bonzinho esse especial de Jojo. Os Homens Pilares são basicamente as primeiras criaturas completamente originais em Jojo. E à primeira vista você deve estar estranhando eu estar falando deles nesse vídeo, afinal, a gente passou de vampiros e zumbis para homens gigantes bombados seminus fazendo pose. Se isso é assustador, então um campeonato de fisiculturismo é um show de horror. A parte perturbadora começa justamente quando eles Essa mulher tava assim por causa de mesmo. Era por causa de BTS, não era? K-pop os caralho, acho que era. param de fazer essas poses. Sabe quando o Marquinhos fazia música de Jojo? Cara, a minha favorita nem era tanto do Marquinhos. A de Jojo. Lembro que eu gostava muito, era do... Putz, não vou lembrar o nome dele, cara. O Orion. A do Orion era do caralho, meu irmão. Eu tinha salvo no cronograma essa do N-Rap, essa do Orion, essa do Okabe. Destino de Sangue, tá? Essa aqui eu não lembro dela, se eu tinha salvo. Eu sei que o N-Rap tinha 2 mesmo dela. Aí tinha a Tudo que eu toco vira bomba, bomba. E eu tinha as do Crono, tudinha. Toda a questão dos Pillarmen é que eles são criaturas das quais nós, humanos, não fazemos ideia de qual é a verdadeira natureza. A sua fisiologia permite com que eles moldem Na Itália, tururururururu, e apesar de não saberem o meu nome. Era boa, essa era boa. o corpo de diversas maneiras diferentes. E isso faz com que ele seja uma forma perfeita de inserir horror corporal na história. Tirando a luz direta do sol e o Ramon, essas coisas não têm praticamente nenhuma outra fraqueza. E o mais perigoso, você nunca sabe como exatamente eles vão atacar. Numa hora o bicho consegue se enfiar inteiro dentro do corpo de uma pessoa e estourar ela por dentro. Em outra ele puxa os ossos pra fora do corpo e usa como lâminas. Eles podem puxar as veias do corpo pra fora pra jogar fervendo dentro de você. E se por algum milagre você destruir o corpo deles, eles ainda têm controle total dos órgãos internos e conseguem usar eles pra alcançar outra pessoa, entrar no corpo dela e possuir ela. Cara, eles podem literalmente te matar esbarrando em você. Isso somado ao comportamento... Ah não, motorista, aquele motorista tinha mó lado. O Araki é muito maldito. Ele faz a gente sabe pegar um motorista totalmente random pra depois matar o cara da pior forma possível. Visível deles, levando em consideração que 2 dos que nós vemos na história são equivalentes a criminosos O maluco tinha acabado de virar pai. de guerra da sua própria raça, faz com que eles sejam inimigos infinitamente mais aterrorizantes do que vampiros e zumbis. Até porque eles são predadores naturais de vampiros. Eles me lembram um pouco a criatura do filme O Enigma de Outro Mundo, no aspecto de ser essa ameaça alienígena que pode modificar o corpo para a forma que for mais conveniente para matar os humanos. Só que no caso dos Pillarmens, eu suponho que seja um pouco mais estranho, porque eles não são uma coisa vinda de fora da Terra. É estranho pensar que há muito tempo atrás pode ter existido outro tipo de vida inteligente e complexa que poderia acabar com nós humanos sem nenhum esforço. É um pouco parecido com o fascínio que nós temos por dinossauros. Só que ao invés de serem répteis gigantes que podem nos devorar, são humanoides que podem mudar de forma e explodir a gente com um dedo. E essa não foi a última vez que o Araki usou o conceito de seres parecidos com humanos, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes. O chocolate é uma psicopata também. E chocolate! Era o seco, né? O
tico, falava, ai, o que eu faço? Chocolate! O mundo civilizado pode ser sufocante às vezes. A poluição, o barulho, o trânsito, as preocupações sobre economia, política, religião, propaganda. Não é vergonha nenhuma admitir que às vezes as pessoas precisam de um tempo disso. Uma válvula de escape do mundo moderno. E uma saída pode ser entrar em contato com o lado verde do mundo. Visitar velhas florestas, contemplar as maravilhas da mãe natureza, É o como quê? árvores centenárias, E eu quero ver o tabaco da mãe natureza. pequenos esquilos, Onde é? Oxe, esquilo branco. riachos, insetos, colmeias, velhos templos e observar as velhas rochas. Rochas com formas estranhas, rochas que se parecem... Do onde eu fio aí dentro. Ai, eu vou na floresta observar a ova. Ova não, porra! Rochas. Ai, tá fazendo o que aí? Tô vendo aqui essa pedra de xixo. Ei, a pedra de xixo é pica. Léo, tu que biólogo com o animal mais raro da floresta do Japão. Olha, agora pronto. É urubu de ovos vermelhos. Humanos de preda. 24 anos depois de Battle Tendency, o Araki resolveu trabalhar de novo a ideia de pessoas em forma de pedra tomando vida. O Wonderful é do qual? É da qual parte? É da 7, é? Dessa vez Muito pica. de uma forma bem Muito style, Wonderful. mais contida na forma de uma contraparte dos Pillar Man em um A parte 8, a parte 7 é da corrida do cavalo, mano. Jesus aparece. Tu é burro, é, Bruno? universo novo. Durante os eventos de JoJolion, a história nos mostra essa nova Nunca nem vi nada. Vi, mano. O Marquinhos tinha feito uma música do Wonderful um tempo. Muito boa a música. E vi o cara falando. Não lembro agora qual foi o canal. Falando um pouquinho sobre essa parte. Tava lançando, inclusive. Era o que tava lançando na época. Aí. Alguém tinha feito um resumo do capítulo 1, um negócio assim. Aí tava muito foda. ameaça camuflada na cidade de Morio, que são os humanos de pedra. Seres que, diferentes de nós, que somos um tipo de vida baseada em carbono, são seres vivos baseados em silício. Ai, tá bom, nerd, é só falar que são humanos feitos de pedra. Não é tão simples assim. Eu acho que o Araki estava assistindo muito Animal Planet na época e isso inspirou ele a escrever com detalhes o ciclo de vida inteiro dessa espécie. Ave Maria. Então vamos ver agora como é que esses bichos funcionam. porra! Começa com uma humana de pedra. Caso essa humana de pedra engravide de outro humano de pedra ou de um humano normal, ela vai ter uma gestação de 6 meses até dar à luz. Entretanto, não existe nenhum afeto materno entre ela e o filho. A primeira coisa que ela faz é levar o recém-nascido para dentro de uma floresta, onde ela deixa o bebê próximo das raízes de uma árvore morta e vai embora. É como se todas as mães humanas de pedra fossem uma versão pior da mãe do Giorno. Você não vale nada. E ali, sozinho no mato, eles ficam expostos a todo tipo de animal. Só que acaba que isso é o esperado, porque a exposição da criança atrai insetos. Aí ele vai se alimentar, né? Em especial vespas, que são totalmente agressivas. No momento em que ela tenta atacar, a criança instintivamente sabe como se defender e desvia. Tá, porra, tamanho da Vespa! A Vespa é uma porra! Ai, tá maior que o bebê, a Vespa! Se agarrando na vespa, que sem ter o que fazer, volta pra colmeia. Coisa que a criança instintivamente também sabe que ela vai fazer. O neném que é pequeno? E no percurso, pela primeira vez, ela transforma uma parte do seu corpo em pedra. Assim, quando a vespa chega na colmeia, nenhuma outra vespa vai conseguir atacar ela. Qual é, mané? O bebê com 10 minutos de vida é mais inteligente do que eu fui na minha adolescência inteira. Calma aí, mas é biológica essa porra. Dentro da colmeia, a criança se solta e encontra a vespa rainha, se agarrando e entrando dentro do corpo dela, onde ele vai passar os próximos 17 anos absorvendo seus nutrientes e se desenvolvendo até crescer totalmente de uma vez só de forma abrupta, e por consequência destruir a colmeia pelo seu tamanho. A partir daí, eles estão livres, tendo uma vivência completamente diferente dos humanos. Muito massa, pô. Por exemplo, de tempo em tempo eles têm a necessidade de assumir a sua forma de pedra e hibernar durante 2 ou 3 meses. E depois disso eles podem ficar até 2 meses inteiros sem precisar dormir de novo. Caralho, muito legal. Eles costumavam manter essa rotina vivendo sozinhos em meio à natureza por mais ou menos 240 anos até eles morrerem e seu corpo ser desfeito em forma de pedra. Eu realmente admiro muito o Araki por conseguir escrever tudo isso de forma séria, porque falando em voz alta o início de vida parece que eu tô narrando um shitpost. Por quê, meu? O cara criou literalmente uma raça e tá explicando como é que funciona a raça, caralho. Um bebê Muito foda. que nasce do tamanho de um Cheetos e sai por aí voando montado numa Vespa. Que porra é essa? Jojo LSD Adventure? O que torna Nada, pô. Eu achei muito interessante. Muito foda, Araki. esses seres uma ameaça é a forma com que eles lidam com a civilização humana. Por serem criaturas naturalmente solitárias,
Eles não sentem emoções relacionadas a afetos comuns aos humanos, como empatia, amor, tristeza. Pelo menos a maior parte deles não sentem isso. Existem apenas algumas raras exceções a essa regra, mas que no fim das contas sempre terminam numa tragédia. Como a taxa de reprodução deles é menor que a dos humanos, com o tempo a civilização humana se tornou maior e ocupou espaço na natureza deles. Como consequência, se tornou impossível uma convivência pacífica entre as duas espécies. É aí que a parte bizarra deixa de ser bizarra no sentido de caralho, que porra que tá acontecendo aqui? E vira, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? Os humanos de pedra passaram a se infiltrar na sociedade, se passando por humanos normais, como arquitetos, seguranças, donos de lojas, médicos. Mesmo não tendo uma aproximação genuína uns dos outros, eles se juntaram em um grupo visando adquirir dinheiro e posições de poder na hierarquia social. Isso para que com o tempo eles consigam dominar a raça humana controlando tudo de cima. Não é algo espalhafatoso igual a ideia original de seres superpoderosos fisicamente que podem dominar o mundo através de poder bruto. É uma ameaça camuflada e gradual. Essa tática de se infiltrar e gradativamente dominar é uma coisa que já é bem familiar pra gente. Eu acho só a roupa desse maluco muito ruim. É o Gap, é isso aqui, né? Tanto que no fim Achei muito ruim a roupa dele. das contas eles têm o Roupa de marinheiro, por quê? Mas é muito aleatório. mesmo objetivo de dominar o mundo que os Pillarmen tinham. Mas o jeito que isso se encaixa na história é plausível. Ele tem 4 ovos, tá bom já. Essa informação todo mundo passa. Acho que todo mundo já sabe, mano. Porque absolutamente tudo que eu citei O cara não pode abrir um vídeo de Jojo pra esse maluco não aparecer pra alguém falar ele tem 4 ovos. são características que existem em animais com comportamento Acho que é proibido o Gap aparecer sem alguém soltar essa informação. parasitário. Não é uma questão de, eu vou dominar o mundo porque eu sou perfeito e o mais forte e o mais malvado. Quando um pássaro espera a mãe de outra espécie sair do ninho e vai lá devorar os filhotes, ele não tá fazendo isso porque ele é malvado. Ou quando um fungo entra no corpo de uma formiga Agora é. e obriga ela a ir pra perto de outras formigas para que quando ele terminar de devorar ela, ele se espalhar pra várias outras. O fungo não tá fazendo isso porque ele é um super vilão. Eles fazem isso porque faz parte do seu instinto natural. Da mesma forma que desde o nascimento, os humanos de pedra agem como parasitas, se infiltrando no topo da hierarquia das vespas. E depois disso eles tentaram fazer o mesmo com os humanos. O que torna esses inimigos perturbadores na minha visão é pensar que nós, humanos, observamos o comportamento de presa e predador do mundo animal e nos convencemos de que estamos de fora desse ciclo. Esse comportamento selvagem baseado em instinto não se aplica ao nosso mundo, na nossa sociedade tão consciente. Cara, tá- E essa cara, tá certeza toda todo fez com que nós nunca pensássemos estuda agora, viu? e se a natureza, ou o universo, ou Deus, ou seja lá o que for, não nos criou de fora desse ciclo que se aplica a todos os animais nesse mundo? E se existiu uma espécie própria de predadores da raça humana? E se na verdade esse tempo todo eles estão por aí, nos observando e se escondendo na frente de todo mundo? Claro, esse é um dos motivos. O cozinheiro. Todo o conceito em volta dos A humanos de boninha. pedra abre margem para muitas interpretações, e essa é uma delas. Daria pra fazer um vídeo inteiro só divagando sobre o que esses personagens vendo aí. podem representar na perspectiva de várias interpretações diferentes. Tô Todo o vendo. subtexto por detrás da espécie em si, eles também rendem momentos aterrorizantes. Eu disse que eles não sentem emoções relacionadas a afeto, mas isso não significa que eles sejam vazios de sensações. Um humano de pedra que deixa isso bem evidente se chama Tamaki Damo. Pelo menos é assim que eu acho que se pronuncia. Daqui sei lá quantos anos vai vir um anime dessa parte com uma pronúncia diferente, e aí vai vir doidinho reclamar do jeito que eu tô falando. É igual quando eu falo Koichi em vez de Koichi. Mas aí foda-se. Eu ainda tô preso no Buciarity. O Buciarity foi foda. Esse cara, à primeira vista, parece ser um tiozão passando por uma crise sinistra de meia-idade. 23 anos, minha bunda, nem eles estão acreditando nisso. Olha a cara deles. 23 anos pagando imposto, só se for. Esse cara se revela sendo potencialmente um desses casos raros de humanos de pedra que tem sensações e prazeres humanos. Só que Muito feio. Tá, porra, rabão grande da ao peste. invés de envolver afeto, envolve sadismo, porque, saca só, esse cara se infiltrou na casa do Higashikata como namorado da Hato com a intenção de obter informações. E para obter essas informações, ele usou seu stand, o Vitamin C, para derreter o corpo de todo mundo na casa Vitamina C? e começou a torturar o Norisuke do jeito mais maconhado possível. Como o stand dele consiste em deixar todo mundo igual manteiga derretida, ele se aproveitou disso para arrancar informações do Norisuke cortando partes do corpo dele com uma nota. Isso por si só já é horrível, mas ele resolveu ser mais criativo. Porra. O cara viu um aquário ali na sala e resolveu pegar os peixes e jogar pra dentro do corpo do Norisuke. E os peixes realmente começaram a nadar dentro do corpo dele.
Cara, tenta imaginar a sensação de um peixe vivo se movendo dentro de você. O bicho nadando na sua cabeça, passando por detrás dos seus olhos. Maluquice, Isso hein? enquanto o calvo fudido se diverte rindo de você e gravando tudo. Leve em consideração que esse mano tava fingindo ser namorado da filha do cara há alguns minutos atrás. Mas isso que deixou uma boa primeira impressão na família da namorada. Maluquice. Essa meio que é toda a parada desse cara. Toda vez que a gente vê ele usando o stand é com a intenção de torturar alguém. Isso só não é tão chocante assim, porque antes desse cara existiram muitos outros que renderam situações tão desesperadoras quanto essa. Momentos perturbadores. Agora é o momento do vídeo que eu volto a falar das Eita, vai ter os dois fazendo um sexo. partes que 80% de quem tá assistindo conhece. Como vocês sabem, a parte 3 é uma das partes mais iradas, fodas e marcantes de Jojo. Sim. É porradaria, palavrão, Nunca tive interesse em assistir Jojo, mas acho que vou ver algum momento. Sou igual o Psycho, ver o bagulho faz anos depois. Eu fui assistir também. Assim, até hoje eu não terminei, tá ligado? Porque como ele é por arco, é bem de boinha. Aí dá pra tu ir assistindo. Sei lá, mano, eu quero assistir a parte 3. Aí eu assisto só a parte 3. Inclusive dá pra fazer isso, tá ligado? Inclusive muita gente faz isso. Começa pela parte 3. aposta, sexo. Porque, tipo, necessariamente não é cronológico. Obviamente vai ter uma coisa e outra ali, mas é sempre algo novo. Então, não necessariamente pra você assistir Jojo, você precisa assistir do primeiro. E tudo que tem Você pode assistir qualquer um aleatoriamente. Você vai entender. de foda. Exceto se for um episódio do Polnareff. Aí é só desgraça e miséria. Principalmente se o coitado tiver apertado pra usar o banheiro. Que Deus tenha piedade. Como não é cronológico, boy. Não, mano. Cada um tem a sua própria história, mano. Rapaziada, não escutei ele. Cara, cada um tem a sua própria história, mano. Ai, te fudeu. Obviamente, na parte 3 explica o que é estende. E na parte 1 tem o Dio. Mas é sempre uma historinha nova, plot nova. Ai, te lascar. Da minha alma. Acabou que os momentos mais desgraçados caíram no colo do francês. Como, por exemplo, o episódio que ele é reduzido a uma criança dentuça e tem que fugir do Alessi. Esse episódio é bizarro. ele é bem esquisito, mas ele tem esse tom de humor Porque o Alessi, ele é um pedo. que faz a gente não levar a situação tão a sério. Assim, não pensamos de forma profunda de que, cara, esse mano ganha vida desvivendo crianças. Porque você pode ter certeza É esquisito, ele é esquisito. de que essa aí não é a primeira vez que ele tá fazendo isso. Não só ele faz isso, como ele sente prazer em fazer essa merda. Parado aí! Tá achando que vai fugir, é? Não vai, não! Eu não posso falar em voz alta, mas eu me sinto totalmente revigorado quando eu consigo oprimir os fracos. Às vezes até eu mesmo penso que isso pode ser um tipo de psicopatia. Mas como dizem os especialistas, né? Aqueles que são doentes de verdade não têm a menor consciência Ele assim, homem, tu não começa de novo. Que nós paremos, mano. disso. Isso quer dizer que eu não sou maluco de verdade. Além disso, eu me sinto muito seguro sabendo que não teria como perder para uma criança. E o episódio inteiro consiste numa criança tendo que fugir de um esquisito tentando matar ela. O cara é um William Afton de pobre. I always come back. Ah, O pô. perturbador do episódio é quando ele usa o Ele stand, tem o medo Zé, pra adulto, esse atacar fresco. uma mulher adulta que ajudou o Polnareff. E fazendo isso, ele acabou transformando ela em um feto. Ah, é, O que você né? acha que eu fiz? Espera aí. Vai devagar, toma cuidado onde você pisa, Polnareff. Se você não toma cuidado, pode acabar pisando nela e matando sem querer. Desgraçado. Então, tamanhozinho. Não acredito. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Caralho, virou um Você não feto sabia, mesmo. mas todos aqueles que encostam na sombra do meu stand, os 7, ficam cada vez mais jovens. Tá, porra. Polnareff, você se deu conta do meu ataque a tempo e conseguiu desviar. Então você regrediu até uns 7 ou 8 anos de idade. Mas essa coitadinha ficou em contato com a sombra por mais de 10 segundos. Por isso ela voltou a ser um feto. Como é que um feto consegue viver fora do útero? Só tem um problema. Ai, a minha pinta é um feto. Ai, cara. Embora ela ainda esteja viva, como ela não está no útero da mãe, vai acabar morrendo. Essa mulher aí só tá passando por isso porque quis ajudar você. Oh, coitadinha. Você é um desgraçado! Ele pisou.
Cara, imagina você ser tão covarde que você precisa transformar alguém em um feto pra criar coragem de matar ela. E olha que essa nem é a pior situação esquisita envolvendo uma criança nessa parte. Cara, é bizarro. Acho que vocês já sabem pra onde isso tá indo. Olha o macaco! Durante o arco Strength, os Crusaders encontram esse navio fantasma que por acaso foi baseado em um navio real, que se tornou uma lenda urbana Agora é o macaco. chamado Mary Celeste. Um navio que em 1872 foi encontrado à deriva completamente vazio. O navio tava normal, ao que parece, com os suprimentos, Esse não é um Mary Celeste, é só um vídeo ilustrativo do Titanic. com a carga de álcool totalmente intacta e os pertences dos tripulantes no lugar. O que não estava no lugar era justamente os tripulantes que sumiram. Supostamente eles fugiram em um barco salva-vidas, mas até hoje não se sabe o porquê deles terem fugido e nem o que aconteceu com essas pessoas. Claro que isso é um prato cheio para criar histórias sobrenaturais sobre essa situação. E para um certo japonês ouvir falar dessa história e colocar no mangá dele. É daí que vem a inspiração do navio em si, que na história é apresentado como um navio desolado que parece Ah, é por isso que não tem ninguém, só o macaco. assombrado por alguma coisa, já que ele se move sozinho e mata os tripulantes. Só que na verdade o navio todo é um stand de um orangotango chamado Forever. Isso aqui poderia ter ido para um lado da comédia, já que, porra, é um macaco usando roupa de capitão de navio, pô. O problema começa quando o orangotango, além de virar um capitão, vira um capitão tarado e começa a tentar tocar a garotinha que tava junto dos Bruno! Pare, Bruno! de uma Playboy. Pare, Bruno, imediatamente! E virou um degenerado depois disso. O que você provavelmente não sabia sobre essa situação toda é que, assim como muitos stands da parte 3, ela é baseada em um filme de terror. É? Qual? Abominável? Nesse caso, um filme britânico Link. Ah, não. chamado Link. Não da Nintendo. Não vou fazer essa piada. Em que uma garota fica presa em uma mansão onde tem 3 macacos super inteligentes. E aos poucos esses macacos vão ficando agressivos e ela tem que fugir dali. Tem muito terror com animais. Ah, é, né? Eu acho que se tem um bicho que tem potencial pra isso é macaco. É o animal que mais se assemelha aos humanos, ele faz graça, ri, usa objetos, mas quando você faz contato visual, você vê que ainda é um bicho. E se esse bicho ficar com raiva, ele pode rasgar sua cara no meio, Não sei o que eu faço com essa informação, Murilo. como se não fosse nada. É isso que torna essa cena tão desconfortável de assistir. É um animal Vou só passar informações relevantes. replicando um comportamento humano, só que é um comportamento humano completamente depravado e nojento. E também eu tenho uma observação a fazer de que o Forever do mangá é visualmente pior do que o do anime. No Cara, como? sentido Ah, visualmente. de que o jeito que o Araki desenha ele parece mais, vamos dizer, primal Humano. que ficou no anime. Acho que tá bom, né? Tá bom, chega de falar do Furebs. Vocês estão percebendo a recorrência de situações perturbadoras envolvendo crianças em perigo, né? Mas e se rolasse o contrário? E se uma criança aterrorizasse um adulto? Em qualquer outra obra isso seria sem sentido, mas... vocês sabem como é, tem bizarro no nome. No arco Death 13, os Crusaders ficam responsáveis por cuidar de um bebê com uma cara de diabo. Esse bebê endiabrado tem um stand, Death 13, que possui a habilidade de manipular os sonhos e usa isso para atormentar o Kakyoin. Na verdade, ele tenta matar todo mundo, mas o Kakyoin ele foi particularmente demoníaco, arrastando ele para esse pesadelo onde ele tá preso em uma roda gigante, e para fazer ele ficar quieto, o stand em forma de morte gruda o corpo dele em uma superfície e o obriga a engolir olhos que saíam da máscara. Ah, E tá. você achando ruim quando tem um pesadelo em que tu cai de um prédio. Outro momento que faz faz jus ao tempo. nome desse vídeo é o arco da velha Enya, em que os Crusaders chegam em uma cidade totalmente satânica. A cidade toda é coberta de névoa, as pessoas são esquisitas, meio inertes, com um olhar morto, e todo mundo parece ter algum problema com higiene. Eles até chegam a ver um cadáver jogado no meio da rua e ninguém ali estranha isso. E fica mais bizarro ainda quando o Joseph quase tem a bunda empalada por um monte de espinhos que apareceram do nada no lugar do carro. Cara, chega um ponto que começa a ficar ridículo. A cidade inteira é uma red flag ambulante. Ah, é nesse aqui que o Jotaro fuma, né? Tem literalmente um esqueleto em forma de névoa em cima da cidade. Meus manos pegaram a esquina errada e entraram em Silent Hill sem perceber. E o Pyramid Head deles é essa velha fedorenta da Enya. A Enya! Leva eles pra um hotel. A partir daí o negócio começa a tomar um rumo cômico, porque fica um jogo de gato e rato entre a velha querendo matar o Polnareff e ele querendo virar amigo dela. Vamos lá, acende um pouco, que tal uma massagem? Sabe, eu também sou solitário. Ixi, que isso? Quer comer a véia? Eu vou cortar o seu pênis, arrancar seus Caralho! órgãos ainda vivo. Até ela revelar que é a mãe do cara que ele matou pra vingar a irmã. E aí ela tenta matar Eu vou arrancar seu pênis! ele diretamente. O que rende mais uma situação dele passar por Ele lembrando merda. uma desgraça num banheiro. O importante é que mais pro fim do episódio, o Jotaro derrota a velha. E descobrimos que a Enya tava usando o stand Justice para criar uma ilusão de que aquilo era uma cidade, sendo que na verdade o Cemitério. lugar todo é um cemitério gigante. E todas aquelas pessoas estranhas
Na verdade eram cadáveres sendo feitos de fantoche. Eu achei essa situação toda muito bem construída porque era exatamente o que eu tava pensando quando eu assisti pela primeira vez, e mesmo assim foi de um jeito que me surpreendeu. Porque, pô, ou essa galera da cidade é muito porca, ou eles são zumbis. Mas acabou que eles não eram os zumbis que eu tava esperando. Eu tava imaginando que eram zumbis iguais os da parte 1, e não é bem assim. Antes de terminar de falar outra da parte coisa, 2, meu no brother. finalzinho dessa parte que parece ter saído de um pesadelo. Imagina que você na escola tenha sido o melhor aluno da sala. Fui, eu era. De luta livre. Eu. Graduou numa faculdade, cara. Se casou Não, aí não. com uma supermodelo Casei. com menos de 25 anos. Que oxi. Tem diversas propriedades no Havaí. Casar com uma supermodelo de 26 anos não já é coisa demais, não. Até 30. Porque tem que ser abaixo de 25. Pro Bruno ali tem que ser abaixo de 18. Mas aí cada um com seu cada qual. Paga 50% a mais de imposto do que um cidadão Aí é pica. comum. Entra na carreira política se tornando um senador de renome e ainda tem a aspiração de virar presidente um dia. A sua vida é a vida mais promissora possível. Até esse cara entrar no seu carro. Eu tô falando do senador Phillips, que cometeu o maior erro da vida dele ao ter parado na frente de um certo bar numa certa noite. O cara viu o Dio virar o braço do segurança dele ao contrário, viu ele entrando no carro sem autorização nenhuma, e a reação dele foi: ai, esses jovens hoje em dia... É, né? Esse cara tem zero instinto de sobrevivência. E graças a essa falta de noção, o Dio faz ele acordar pra vida arrancando o dente dele com o dedo. E o pior é que depois disso o cara continua completamente sem noção, só que de um jeito diferente. A reação dele ao ver um estranho entrar no carro e arrancar o dente dele foi: eu vou mostrar pra esse loiro bombado de 2 metros de altura que é capaz de arrancar o dente. Quem é que manda aqui? Só que, essa valentia toda não dá muito certo. Após finalmente perceber a gravidade da situação, ele tenta fugir. O que também não dá certo, porque toda vez que ele sai do carro, de alguma forma ele é puxado de volta. O Dio obriga o cara a dirigir igual um psicopata, atropelando todo mundo que tá na calçada. Isso ao mesmo tempo em que ele ressalta o tempo todo que ele vai matar o cara. Eu acho que o Dio não seria um passageiro muito bem avaliado no Uber. Obviamente, isso não faz muito bem pra cabeça do senador, que começa a pirar e achar que tá num pesadelo. Não sei se dá pra considerar isso algo bom, mas pelo menos o pesadelo chega ao fim, quando o Dio cumpre a palavra e realmente mata o senador, arremessando o corpo dele em outro carro. Mano, se coloca na pele desse cidadão. Imagina que esses são seus últimos momentos. Um completo estranho entra no seu carro, te agride, você tenta sair do carro, mas literalmente sai do Dio, Barão. Você não consegue sair do carro. Essa cena é muito pica mesmo. E matar outras pessoas ainda te garante que você vai morrer também. Os últimos momentos de vida do senador Phillips foram completamente deploráveis e aterrorizantes. O que mais choca é a forma casual que tudo isso acontece. Um cara comum, aleatório, sofreu mais do que várias pessoas terríveis nesse universo pelo simples azar de estar no lugar errado na hora errada. Azar da bexiga. Mas é só pra mostrar mais uma vez que o Dio é ruim, né? Pra mostrar a crueldade que o homem é. Mas é um gostoso. Mas é cruel, o bicho é ruim mesmo. Insano é lidar com um usuário de stand que mexe no tempo. O cara morreu sem saber por quê, por quem e o que tava acontecendo. Fazer o quê, né? Agora que eu tô parando pra pensar, esse cara se fudeu mais ainda depois de morrer, porque deve ter saído no jornal no dia seguinte: senador fica maluco e sai atropelando pessoas e morre em acidente de trânsito. Agora, após Stardust Crusaders, não tem tantos momentos bizarros inspirados em filmes. Eu acho que o mais evidente é o arco da Yukako, em que a maluca sequestra o Koichi. Não gosto. Obrigar ele a ser o acho arrastado, eu acho chato. Completamente pulável. Namorado perfeito, prendendo ele num quarto e ameaçando ele de morte. Esse plot todo é inspirado no filme Misery, que consiste na história de um escritor que sofreu um acidente numa nevasca e é salvo por uma mulher que, por coincidência, é uma grande fã dos livros dele. Só que conforme o filme avança, a mulher se revela ser completamente insana da cabeça e começa a manter o cara como refém na casa. Pra sorte do Koichi, o Araki não quis replicar a cena da marreta. Se você assistiu esse filme, você sabe do que eu tô falando. Olha, eu tenho que dizer que definitivamente foi uma escolha do Araki introduzir a Yukako como essa menina surtada que quer ter um relacionamento à força Ela é só uma dessas. com alguém, até recorrendo a uma raiva de quem fala uma merda dessa. abusar física e psicologicamente da pessoa, só pra alguns capítulos depois ele decidir: quer saber? Na verdade eu pensei melhor e ela e o Koichi vão ficar juntos sim. O velho meteu um fé nas malucas no meio da história. Com algumas exceções, tipo essa, a parte 4 Gostei de nada, é claro. é uma esquisitice bem única de Jojo. Muitos dos momentos perturbadores dessa parte são cenários criados totalmente da cachola do Araki. Por exemplo, a caça tudo não era, não? do usuário de stand. Se você passar pela barreira hilária de serem literalmente O Red Hot Chili Pumper. Ih, mano, tem uma raiva do nome desse stand, cara.
que é muito comprido, mano. Red Hot Chili Peppers. dando tiro de sniper. O poder desse stand é um daqueles que, cara, por que o bicho só não mata a pessoa Aí é o bicho que dá choque. É um pinto que dá choque, que tem uma pintona e... de uma vez? É muito foda-se. Durante o arco, o Josuke e o Jotaro caçam 2 ratos que foram atingidos pela flecha e se tornaram usuários de stand. E agora os ratos passaram a caçar pessoas. Ah, boca, O mano. stand funciona como uma torreta que dispara um dardo, e ao primeiro contato com o corpo humano, instantaneamente derrete a pessoa de dentro pra fora. Um dardo é o suficiente pra derreter uma parte do corpo, e mais de um pode derreter o corpo todo. Na busca, o Josuke e o Jotaro chegam em uma casa onde os ratos passaram, e lá o Josuke acha dentro de uma geladeira um casal de idosos que tiveram os corpos derretidos, e agora eles estão fundidos em uma maçaroca de carne. O rato transformou essas duas pessoas em uma gelatina de carne, sangue e osso, Desgraça, rato miserável. e manteve eles vivos enquanto devora de pouquinho em pouquinho. Irmão, quando aparece algum animal usuário de stand inimigo, você pode saber que vai vir alguma cena forte. Eu passei lectorperose por menor tudo ali da cidade, meu nome. Eu acho que esse é o episódio mais nojento e gráfico dessa parte. Era mais porque, por algum motivo, esse episódio é super bem animado. O Jotaro morreu pro rato. É até estranho esse episódio em específico ser tão bem animado assim. Como vocês estão percebendo, além de animais escrotos, tem muita gente ruim no universo de Jojo, muita gente cruel e monstruosa. São os caras perturbados de verdade, né? E tem 4 personagens que eu acredito serem as pessoas mais vis e maldosas que o Araki já criou nessa franquia toda. Uma delas é o Dio, que eu já citei. O chocolate. E outras 2 são da parte 4. Se você prestou atenção enquanto assistia essa Tem o assassino que vira pedra. parte, você sabe que Morio é uma cidade com um número de psicopatas em Uma cidade pequena que tem muito doente, pô. potencial absurdo. Só que existiram 2 indivíduos que assombraram essa cidade mais do que qualquer outro doidinho de esquina que a gente vê nos episódios comuns. Eu tô falando de Ângelo Takagiri e de Yoshikage Kira, 2 monstros de hábitos diferentes. Ângelo, desde os 12 anos de idade, foi um dos criminosos mais infames não só de Morio, mas do Japão, cometendo todo tipo de abominação que você pode pensar, indo desde roubo até assalto, Até o cu. assassinato, abuso sexual, mutilação das partes íntimas das vítimas e uma preferência por fazer isso com garotos menores de idade. Aí, ó. A última vez em que ele fez isso antes de ser preso pelo avô do Josuke em Morio, envolveu 3 garotos menores de idade que ele sequestrou, abusou e matou. Com o detalhe de que um deles, Bicho é ruim mesmo. ele cortou fora os órgãos genitais e pregou em uma parede. Bicho é... A Maria. Essa descrição é apresentada no início de Diamond is Unbreakable. Todo lado acaba tapa com uns ovos na parede estendido. Porra. E ela quebra totalmente o ritmo engraçado e bobo que a história tava. A única razão pra eu não dizer que esse cara é responsável por ter uma cena perturbadora do mesmo nível do Dio deixando o bebê morrer é porque a gente não vê ele fazendo essas coisas que são descritas. Mas se tivesse, com certeza seria o momento mais pesado dessa franquia inteira. Entretanto, ele não ficou por completo só nas historinhas. Tem um momento horrível em que ele mata um cachorro mordendo e arrancando uma parte da cabeça do bicho e depois cospe o sangue na boca do dono e mata ele também. Tem outro personagem que eu considero o personagem mais cruel de Jojo, só que vai ser totalmente compreensível se vocês assistindo considerarem o Ângelo como o personagem mais asqueroso que já passou por essa O franquia. Ângelo é doente. Por outro lado, Yoshikage Kira também aos 12 anos dava seus primeiros sinais de anormalidade. Não no mesmo nível que o Ângelo, mas ainda assim foi nessa idade que ele viu uma imagem da Mona Lisa pela primeira vez e ficou obcecado com as Ai, a pinta fica dura. Ah, é isso mesmo, né? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei brincando, mas é literal isso que acontece. mãos dela. Essa obsessão levou ele a se tornar um serial killer que atormentou escondido a cidade de Morio por 15 anos, assassinando 48 mulheres usando seu stand para decepar as mãos delas. Se tem uma coisa que é realmente bizarra, são os momentos em que ele trata a mão como se fosse uma mulher consciente, com a maior naturalidade do mundo. Fazendo café da manhã pra mão, levando pra passear, indo fazer compra, indo... E vai achando que é só isso aí, ó, o que ele faz aqui, ó. Aí tá outra mão, eita outra mão. Aí, é. ter um encontro. O cara é genuinamente pirado. Diferente do Ângelo, que se contenta em sentir o prazer momentâneo de causar sofrimento nas pessoas, o Kira tem todo o processo de matar e ficar namorando com uma parte do corpo. Aí, mãe, mano. Que ele também Aí, tem mano. prazer em mostrar requintes de crueldade momentos antes de matar a pessoa. Limpa o cu, é Feito isso foda. Quando ele por acaso esbarra numa garota chamada Minako e o namorado dela no metrô. E os dois tiram onda com o cortador de unha dele. Sempre que eu saio de casa, o meu pai inventa de ficar me seguindo escondido. E ele fica xeretando tudo que eu faço. É porque você sempre chega tarde em casa. Eu fiquei tão nervosa que eu roubei uma coisa bem na frente dele de propósito. E depois disso eu resolvi ir direto pra sua casa. Você tá falando sério? Vê. Escuta aqui, quem te deu liberdade de tocar assim na minha bolsa, hein? O que foi? Não pode mais nada também. Será que ele é um assediador?
Ele tá se fazendo de sonso. Não pode mais nada também. Ah, olha só! Nós já chegamos em Moriô. Vamos descer, vem! Eu não acredito! Qual é, cara? Fica ligado na hora de sair do trem. Você viu só aquilo? O cortador de unha é um pininho de boliche. Que coisa mais antiquada pra se usar hoje em dia. Isso faz ele prestar Vai. atenção na garota e segue os dois até Vai o morrer. apartamento. Quando o casal chega lá, ele invade o lugar e sem nenhuma hesitação usa o Killer Queen pra explodir o namorado. Ah, porra, muito foda essa cena. E ao Caralho, que cena foda da porra. invés de Ele... Dum. o lugar Todo style. e sem nenhuma hesitação usa o Killer Queen pra explodir o namorado. Olha que cena linda, tá maluco. E ao invés de só matar a garota, ele faz questão de atormentar ela o máximo possível. Um apartamento de um dormitório. O meu nome é Yoshikage Kira. Poderia fazer a gentileza de me dizer o seu? Está vendo como as minhas unhas cresceram? Caralho. Veja como elas estão longas. Será que existe alguém que seria capaz de interromper o crescimento das minhas unhas? Não existe. Da mesma maneira como não podemos interromper o crescimento das unhas, ninguém consegue suprimir os impulsos naturais com os quais nasceu. Está lembrada de que eu perguntei o seu nome? O meu namorado, o que foi que você fez com ele? Já é. Pergunta uma pergunta com outra pergunta. Estão te ensinando na escola a responder uma pergunta com outra pergunta. Tá, Eu já perguntei mais uma vez qual o seu nome. Minako, o meu nome é Minako! Minako. Os seus pais escolheram um nome muito bonito pra você. Eu gostei. Minako, eu gostaria de te fazer um pedido. Eu quero que você segure isso aqui pra mim. Eu quero que você corte as minhas unhas usando esse cortador antiquado para os cara, chineses. o bicho Você nunca cortou as unhas de outra pessoa? O bicho é doente mesmo, viu? Sempre Valeu, Laximite! Tome cuidado para não cortar muito rente. Socorro, alguém me ajude! Por favor, me perdoe! Perdoar? Eu quero esclarecer uma coisa. Por acaso você me ouviu dizer que eu estava com raiva de você? Eita. É só o meu hobby. Eu te escolhi porque você faz o meu tipo. Eu nasci com esse gosto diferente e procuro encarar de uma maneira positiva. Muito positiva. Muita Eu te positiva. ouvi pedindo brincos pro seu namorado. Parece que ele deixou uma coisinha pra você. É um presente. Parabéns, você corta unhas muito bem. Eu gostei muito de Eu lembrar dessa cena não, mano. você. Eu lembrar dessa cena não. E quanto menos Desgraça. você fala, mais bonita fica. O que vamos fazer agora, Minako? Eu queria tanto te levar para minha casa, mas levar você para casa da família Kawadiri seria muito arriscado. Mesmo assim, foi revigorante. Foi uma sensação muito revigorante. Como eu disse, Jojo, na perspectiva de alguém comum, é aterrorizante. A mulher viu o esquisito do metrô apagando o namorado dela da existência, lembre-se. Essa cena é muito foda. Ela não viu nem escutou a explosão. Na visão dela, o namorado foi desintegrado no ar sem nenhuma razão. Ela passou os últimos segundos em total desespero, implorando por ajuda, até que... Escuridão. Você não sabe o porquê, você não sabe por quem, você não sabe como. Sua história, seus Acabou. relacionamentos, suas Tudo que eu toco vira bomba. Bomba. emoções são Uma rainha assassina. reduzidas à inexistência de um segundo pro outro. Isso é aterrorizante porque se você deixar de lado um pouco o fato do Killer Queen explodir o cara, essa situação é totalmente plausível de acontecer no mundo real. Não importa se você é uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, não se envolve em nada de errado, se algum dia você der azar de esbarrar na pessoa errada, no dia errado, a sua vida pode acabar sem você sequer pensar nisso. Isso que torna esses dois personagens tão aterrorizantes. É saber que as ações horríveis desses dois são ações que nós podemos ver todo dia ligando a TV e vendo o jornal. Vocês podem ter estranhado eu comparar o Ângelo com o Kira, mas no fim das contas as únicas diferenças são os métodos e o Kira ter mais destaque na história, enquanto o Ângelo é derrotado logo no início. O Ângelo age como um cachorro louco, ele estraçalha as vítimas do jeito mais brutal possível, e por isso ele não consegue passar despercebido. O Kira é melhor em se camuflar e não é tão violento. E aí Não é tão. que eu puxo O que esse merda fez? o personagem que é uma junção da brutalidade do Ângelo com a furtividade do Kira, e possivelmente o personagem mais repugnante de Jojo. Que será, hein? Dá pra conhecer pela silhueta. Na reta final de Vento Áureo,
Bruno e a gangue são a caminho de encontrar o contato deles no Coliseu. E o Diávolo exige os serviços de 2 homens para lidar com a gangue, Chocolata e seu parceiro Seco. O Chocolata é sem dúvidas o ser humano mais cruel que o Araki já escreveu nessa franquia. Não, o bizarro é o Chocolate, ele todo fudido. Então, Ele todo fudido, ainda viu, você ficou os caralho. o sadismo e a crueldade fazem ele se destacar no meio de uma organização criminosa repleta de psicopatas e assassinos. Igual os outros dois, ele também foi uma pessoa ruim desde cedo. Aos 14 anos se voluntariou para cuidar de idosos incapazes. E com esse pretexto, Matava os caras. ele atormentava os idosos, sussurrando coisas horríveis pra eles. Isso junto de prejudicar a saúde física e mental, drogando eles diariamente. O bicho era Ele ruim. fazia todo o possível pra deixar eles depressivos, Ah, e filmava. até o ponto deles tirarem a própria vida. E quando isso acontecia, ele gravava e fazia anotações sobre cada um desses idosos. Bicho é ruim. Ele chegou a registrar 25 gravações. Anos depois, ele se formou como cirurgião, e aí ele passou a sujar as mãos de verdade, convencendo pessoas saudáveis de que elas estão doentes, e propositalmente dando a dosagem errada de anestesia para que elas acordassem no meio da cirurgia Ah, é? e sentissem tudo. Essa maldade Caralho, que moleque otário. toda é movida pela simples e única razão de que ele tem uma curiosidade mórbida e um fascínio pela morte. Ele se sente genuinamente feliz Que se tem essa porra dos caras acordar no meio da cirurgia. ficando do lado oposto de alguém que tá desesperado lutando pela própria vida. Esse é o motivo para registrar os últimos momentos das suas vítimas, para poder assistir de novo e de novo e de novo o desespero no rosto deles antes de morrer. Ele passou a fazer isso com a ajuda do Seco, que Teve um caso desse aí aqui no Brasil, não foi? Que o cara dava dosagem errada dos remédios propositalmente pro cara morrer. foi um paciente dele que de alguma forma não explicada se tornou o mais perto que ele tem de um amigo. Se bem que, pra falar a real, ele trata mais o Seco como um bichinho de estimação do que como uma pessoa. E é algo com sentido, o Seco gosta de ser tratado assim, o que torna tudo ainda mais esquisito. Após mais uma dessas operações, ele é afastado por acreditarem que ele cometeu um erro que resultou na morte de um paciente. A existência desse cara chegou ao conhecimento do Diávolo, que o contratou como assassino de aluguel para quando ele tivesse que sumir com alguém e passar uma mensagem. Como quando os 2 membros da La Esquadra, Sorbet e Gelato, tentam descobrir a identidade do chefe, e o Chocolata sequestra e tortura eles até a morte, Cara, um na frente do outro. cortando o Gelato de pouquinho em pouquinho em vários pedaços na frente do Sorbet, que em pânico se engasga com a mordaça de propósito para morrer e não passar pelo mesmo que o seu parceiro. Dias depois, o resto da La Esquadra recebem pedaços decepados do Sorbet, Ah, é? presos em placas de formol. Parecendo tipo um quebra-cabeça. Como eu disse, esse cara é uma fusão dos métodos do Kira e do Ângelo. E também, igual esses dois, ele é aterrorizante por conta de toda a parte do hospital que eu falei, são coisas que acontecem de verdade. Eu não citei o stand dele em nenhum momento. Existem casos e casos de pessoas psicóticas na área da saúde, desde um enfermeiro Idoso torturado por cuidador de idosos já vinha sofrendo outras agressões de que polícia. maltrata um paciente, até médicos que deixam o paciente Doutor Morte, a saga do serial killer Harold Shipman. morrer de propósito. Você tem noção do quão vil é você ter uma profissão que consiste em salvar pessoas em situação de fragilidade e usar dessa profissão para fazer o oposto disso? É, realmente. Isso é muito cruel mesmo. É tão fudido que o próprio Diávolo diz que sente repulsa desse cara. Eu acho que isso é prova bastante de que o Chocolata é o personagem mais desprezível de Jojo. Eu tenho que fazer uma menção honrosa a um personagem que eu não colocaria na mesma prateleira de maldade desses 4, por não ser alguém que vive puramente O presidente. pelo prazer de espalhar sofrimento, mas ainda assim ser uma pessoa horrível. Eu tô falando do vilão de Steel Ball Run, presidente dos Estados Unidos, Funny Valentine. No percurso da corrida, ele se revela alguém disposto a cometer qualquer tipo de ação, moral e imoral, em nome de um bem maior. Isso cria um senso de, ok, esse cara tem ações que eu reprovo, mas ele não faz isso com a intenção de ser cruel igual os outros vilões. Até essa máscara cair nos capítulos 61 e 62, em que a Lucy Steele, uma garota de 14 anos, só pra lembrar, é colocada na situação de se infiltrar no recinto em que o Valentine dorme e roubar o coração sagrado dele enquanto usa o stand da Hot Pants pra ter a aparência da esposa do presidente, a Não, mas aí também já era pica, né? Scarlett A porra da ideia. Valentine. Apesar de estranhar o comportamento dela, ele entra no jogo e age como se não tivesse nada de errado, até explicando seus planos pra ela. A situação começa a sair do controle quando o Valentine, ainda achando que aquela é a esposa, começa a querer fazer sexo com ela. É, então, né, boy? Aí é mais quieto.
E aí os próximos painéis são esses momentos infernais em que a Lucy não sabe o que fazer. Tem um adulto querendo forçar ela a ter relações. Se ela recusar, ele vai perceber que tem alguma coisa errada e provavelmente vai matar ela. E se ela não reage, ela vai querer ter morrido. A pressão do momento faz ela tentar atacar ele. Ah, porra. Ah, tá, ele fala que ele já sabia já. Se defende e diz já ter percebido que ela era uma impostora o tempo todo. Mas mesmo assim, ele ainda quer forçar ela a fazer aquilo. E aí, como última opção, ela joga sobre ele a fantasia de carne e ataca ele no pescoço com uma faca. Tá, porra! E ele quase vai dessa pra melhor. Ele chegou muito perto de Caralho. morrer aí. Mas graças a seu stand, o D4C, ele se esbarra em uma cadeira e se recupera usando o corpo de outra dimensão. E você imaginaria que depois disso ele iria querer só matar a Lucy. Não. Agora o cara vira um completo doente e passa a perseguir a Lucy dizendo que agora sim ele quer ter relações com ela. Eita, A peste! única coisa que impede isso de acontecer é que ela tem contato com o resto do cadáver santo e a cabeça do cadáver começa a crescer dentro dela. Olha, por um lado, ainda bem que o Valentine não pôde fazer mais nada. Mas ainda assim, a conclusão é extremamente desconfortável, porque termina com Está em seu ventre. Então, isso aconteceu há pouco. Isso tudo terminará após ela nascer. uma menina de 14 anos com o corpo de uma mulher grávida. Essa sequência toda era perturbadora na época em que esse mangá saiu. Pare, Bruno. E ela é 2 vezes mais perturbadora hoje em dia, levando em consideração as notícias recentes envolvendo presidentes dos Estados Unidos cometendo algumas atrocidades por detrás das cortinas. Eu não sei se o Araki criou um momento que envelheceu muito bem no sentido de ter previsto o futuro ou envelheceu muito mal. Com a quantidade de esquisitice que acontece nessa história, às vezes a pessoa só morrer pode parecer uma saída tranquila. Existem eventos que podem te causar sofrimento eterno ou até te transformar em uma coisa completamente irreconhecível. Quando o Silver Chariot se torna o Chariot Hacking, ele ganha a habilidade de trocar as almas das pessoas perto dele de corpo. Isso Acho massa esse poder. é sim perturbador, mas... É muito massa. a gente já viu coisa pior por aqui. Pô, é o plot do filme do Scooby-Doo. A questão não apresentada até então é que esse poder tem um pequeno efeito colateral. Quanto mais tempo as pessoas passarem nesse estado, o corpo começará a sofrer mutações até se tornar alguma coisa que parece ter saído de uma história de horror cósmico. Não chegamos a ver alguém sofrendo uma transformação completa porque a gangue derrota o Chariot antes, mas a ideia é que com o tempo ele conseguiria transformar uma parte inteira da população de Roma em aberrações disformes. Uma coisa semelhante Eu não pensei isso aí não, quando eu tava assistindo. Não. acontece na parte A minha era só trocando de corpo e pronto. 6. E vai ser o último momento bizarro que eu vou citar aqui porque o Ah, não vi parte 6. vídeo já tá quase Nem existe essa parte, nem existe. Cadê? Nem tem. dando uma hora. Stone Ocean é uma parte com muitos eventos catastróficos que afetam uma grande área, ou até mesmo o mundo inteiro. E tem um momento que apresenta um horror corporal marcante, apesar de passar muito rápido. No pátio da prisão, depois de lidar com aquele usuário de stand do dragão, Perna de mola do cara. Ah, tá. E transforma o osso do cara em mola, né? Jolene, FF e Anasui encontram um detento que obteve contato com o osso do Dio. Esse detento age de forma estranha, se contorcendo todo e esfregando o corpo numa parede. Até que ao se virar, o rosto dele tá deformado com um galho gigante saindo do meio da cara. Não só ele passa por essa transformação, mas todos os Você pensa já parte se ele precisa não. cadáveres de outros detentos no pátio passam pela mesma coisa e tem literalmente árvores e plantas crescendo do rosto. Tô assistindo Fire Force. Tu é doido, é bom demais. Eu assisti a primeira temporada quando era mais novo e tinha achado bem mais ou menos. Aí lançou a segunda e terceira temporada que eu não tinha visto. Aí eu voltei a ver a primeira de novo. Tu é doido, bom pra caralho. Isso acontece com todo mundo que teve contato com o osso e fica sobre a luz do sol. Faz parte do processo de criação do bebê verde. A razão pela qual eu deixei pra falar desse momento no fim é porque esse momento se encaixa perfeitamente no tipo de bizarrice que é representado nesse mangá como um todo. É um body horror medonho porque a gente vê em detalhes o corpo da pessoa se deformando, a coluna vertebral se movendo como se fosse uma raiz, os dentes saindo da boca, a cabeça explodindo, folhas crescendo debaixo das unhas, os olhos se contorcendo até virar uma flor. É algo brutal, mas ao mesmo tempo de um jeito muito estranho, também tem uma certa beleza E aí, nisso. Barão? É horrível ver um olho se deformando até virar uma flor, mas no fim das contas, virou uma flor. Aí, ó, besteira. Aí, ó, não tô dizendo aí, ó. Queria assistir a temporada, mas esqueci o que rolou nas outras. Aí tenho preguiça de rever tudo e dá maior preguiça. É o que eu tava falando agora, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, um não continua o outro. Tem um negocinho, um gancho outro ali que se complementa, mas necessariamente... Pô, tem sim, tem o cu que tem, cara. O pátio da prisão, cercado de árvores, Tem vilão próprio, tem desenvolvimento próprio, tem o boneco tudo próprio. A diferença é que o Putin, ele quer pegar o negócio do Jotaro, que foi apresentado antes, e a desgraça do livro do Dio. Acabou-se.
crescendo em cadáveres, criou um cenário tão mais Vai tu assistir O Caminho sem assistir Breaking Bad. Mas o caminho é literalmente faz sentido, porque o Jesse tá fugindo. Aí tá fugindo de quê? Aí vai explicar por que ele tá fugindo. tão alienígena que você poderia dizer que parece que isso saiu tanto de um sonho quanto de um pesadelo. E isso encapsula... Mas aqui não. Aqui tem o Jotaro, que ele leu a parada o livro do Dio, que não tem essa cena no Jojo Parte 3. Aí ele já tá... É literalmente isso aí. Aí o Putin, ele vai lá e pega o disco, que é a lembrança do Jotaro, e o stand dele. Já liberou o Jotaro daí. E de resto, o Putin mamou o Dio. Acabou. De resto, é tudo a lore normal. Eu tava pensando que tava falando de... Ah, era Fire Force? De Fire Force tem que ver mesmo. Perfeitamente de Fire Force tem que ver, senão vai ficar perdido. o que é essa Rever, pô, vale a pena. É legal pra caralho. Ligeirinho tu vê. atmosfera bizarra e única de Jojo. Chegamos ao fim e eu já sei o que alguns de vocês devem estar pensando. Ah, você esqueceu de falar de tal momento bizarro dessa parte. Sim, tem muitos momentos esquisitos que eu não citei nesse vídeo. Com a quantidade de vezes que o Araki escreve momentos que começam de um jeito normal ou até engraçado e do nada muda pra merda mais fodida que você já viu na sua vida, se eu fosse falar de absolutamente todos os momentos com detalhes, esse vídeo ia ficar ainda maior. Se vocês gostaram... Nem é sexualizado, mas só aquela menina velha. Tem aquele poder da luxúria. Acho ceboseiro isso aí, mas... Não é só nesse EP não que tem essa porra, não. E é bom que ela é uma adolescente, mano. Aí, Bruna. Bora, Bruna. Talvez esse vídeo ganhe uma segunda parte falando desses outros momentos. Tem uma cena que ela fica sem roupa sem querer. Aparece uns adultos. Ei, caralho! Aí no finalzinho do episódio tem o maluco grandão falando. Ei, boy. Tem como tu ficar pelada novamente? Eu já disse várias vezes em outros vídeos que o Araki daria um ótimo mangaka de terror, principalmente pelos momentos em que ele viaja na maionese com alguma situação surreal. Quando ele traz um horror mais pé no chão, que consiste em um crime real, é impactante, mas o que brilha mesmo são esses em que ele cria alguma coisa esquizofrênica. Tipo, se você olhar pra um arco... Que porra de imagem é essa? Os caras mó bucuzão, O íris, você vai ser influenciado por uma mensagem subliminar se tornar um caracol. Esse é o tipo de merda que a gente vê por um arco só, mas teria potencial para render uma história única baseada nessa ideia. Eu notei recentemente algo parecido com isso quando eu tava vendo aquela série Pluribus. Dando um leve spoiler, a série consiste na humanidade inteira se tornando uma única consciência coletiva, menos algumas raras pessoas que vão ter que aprender a lidar com isso. E quando eu tava assistindo, eu lembrei, cara, não tem um episódio de Rick e Morty que tem essa mesma premissa? E realmente tem um episódio de Rick e Morty que... Mas Rick e Morty se baseia muito nas coisas que tem. Tem um alienígena que transforma planetas inteiros em uma única consciência. Claro, a proposta de Pluribus com isso é totalmente diferente de Rick e Morty. Mas é o que eu disse, de um conceito interessante que, se bem trabalhado, pode render uma história inteira nova. E Jojo é cheio disso. Enfim, não é algo exatamente novo, mas ainda assim é legal o Araki soltar a criatividade dele pra essas coisas, no Assim Falava Kishibirohan. Deixem aí nos comentários qual foi o momento mais perturbador de Jojo pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Acabou. Foi bom, One Piece ali, One Piece. One Piece. Foi bom, o episódio foi bom. Vídeo bom.